Com a palavra, o desembargador, eu quero lhe agradecer por tudo, desembargador, pela coragem que o senhor tem e o enfrentamento que o senhor está fazendo. O senhor está verdadeiramente defendendo, tá certo, a família conservadora, o povo brasileiro. Meu muito obrigado e com a palavra o senhor. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o deputado Coronel Meira, agradecer pelo convite e agradecer também, Coronel Meira, que o senhor esteve lá comigo, com os advogados das famílias, no dia 22 de novembro do ano passado, quando nós fomos aqui na frente do Supremo Tribunal Federal fazer aquele protesto em razão da morte do Clezão. O deputado Farru também esteve lá, dos que estão aqui, que eu estou vendo nesse momento, não é? Então, agradeço a todos. Quero dizer ao deputado Capitão Assunção, que está nos assistindo lá no Espírito Santo, né, que eu lamento que ele teve que responder mais um questionamento por minha causa, né? Eu estive lá no Espírito Santo, no dia 8, 9 e 10 de março, a convite do pastor Dinho de Serra, que está ali, dá um oizinho sim, pastor Dinho, e muito bem recebido pelo pastor Dinho, sua igreja, o deputado Gilmar da Federal, lá do Espírito Santo, que me receberam muito bem. E eu fiz um videozinho ao lado do Assunção, agradecendo a ele, enaltecendo a Assembleia Legislativa do Espírito Santo por aquele ato de coragem colocar o Assunção em liberdade. Ele não falou nada, ficou ao meu lado, mas teve que prestar esclarecimentos, né? Assunção, eu lamento, viu? Mas você prestou um bom trabalho. Cumprimentar todos os advogados, as pessoas da doutora Caroline Siebra, doutor Ezequiel, doutora Gabriela Ritt, que está lá nos Estados Unidos, cuidando da filha. Doutora Gilza saiu, mas eu agradeço as felicitações e dizer que a indignação, Ezequiel, sua é toda nossa. A indignação que você demonstrou aqui é a indignação de todos os brasileiros que não têm, às vezes, a oportunidade de ter um microfone à frente para falar como você falou aqui. Como disse o deputado Gaia, esse assunto não está mais no domínio do Brasil. Ele já é do conhecimento no exterior. Então, como até pelos parceiros que temos lá nos Estados Unidos, especialmente no momento, a doutora Gabriela Ritt, que está lá temporariamente, logo voltará ao Brasil, e a doutora Ludmila Lins Grilo, juíza, que está lá exilada, né? Essa matéria deve chegar por lá. Então, quero dizer para todos que meu nome é Sebastião Coelho da Silva, eu fui juiz do Tribunal de Justiça do Brasil, de Brasília, por 30 anos, 11 meses e 5 dias, e os juízes do Brasil, em absoluto, concordam com o que está acontecendo em nosso país, os atos praticados pela Suprema Corte do nosso país. Coronel Meira, essa sua iniciativa ela deve ser louvada para ter um resultado, fruto de tudo que aqui aconteceu. O deputado Valadares estava aqui ao meu lado, disse que nós temos que partir de agora para o futuro. E eu concordo. Mas nós não podemos esquecer porque estamos hoje aqui debatendo este assunto. Debatendo que temos presos políticos. Nós estamos aqui porque mais da metade do povo brasileiro não acredita no resultado das eleições de 2022. E para ter um apaziguamento, é necessário que a Constituição seja cumprida no seu artigo 37, que consagra o princípio da publicidade. Então, enquanto nós não tivermos contagem pública de votos, enquanto não tivermos contagem pública de votos, e aqui eu quero citar o nome do procurador Felipe Gimenez, do Mato Grosso do Sul, que é um especialista, estudioso dessa matéria, nós não teremos paz em nosso país. Porque sempre haverá, Caivano, a desconfiança daquele resultado, se ele representou verdadeiramente a vontade do eleitor, deputado Farru. Então, enquanto essa desconfiança estiver no ar, a nação brasileira não terá paz, embora
o ministro Alexandre de Moraes tenha dito no dia 8 de janeiro de 2024, ali no Salão Negro do Congresso Nacional, que não quer apaziguamento. Ministro, nós, nação brasileira, nosso povo brasileiro, nós queremos paz. E a paz passará necessariamente pela contagem pública de voto. Nós confiamos nas urnas eletrônicas? Alguns confiam, outros não. Eu não confio nas pessoas que programam as urnas eletrônicas, porque já deram demonstração de que não são pessoas confiáveis. Então, a minha luta será esta, e deveria ser a pauta número 1 do Congresso Nacional: contagem pública de votos. Nós temos os projetos de leis aqui em andamento, o deputado José Medeiros do Mato Grosso é o relator do principal deles, para que nós possamos ter a certeza de que o nosso voto colocado na urna é o voto que vai ser contado. Enquanto o país não tiver essa certeza, não haverá paz. Dizer que o segundo item da nossa nação é a anistia. Aqui foi dito que, na verdade, todos deveriam ser absolvidos. Mais ainda, Carol, não deveriam ter sido denunciados. Como você vai denunciar alguém por a prática de um crime possível? O deputado citou aqui, quem esteve aqui do lado, pegar uma caneta e jogar aqui no deputado Meira. Como que essa caneta vai matá-lo? Nunca, embora tivesse até a intenção de matar. Como que alguém poderia dar um golpe de Estado sem ter uma arma, sem ter um quartel atrás, sem ter alguém preparado para assumir? Então, nosso país está alimentando uma mentira. Essas pessoas todas aqui são vítimas. Quando foi criada a Associação dos Familiares e Vítimas, esse nome está correto, porque todos os senhores familiares são vítimas desse sistema. Infelizmente, o Ministério Público brasileiro, na pessoa do procurador que foi designado, Carlos Frederico, embarcou na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na madrugada do dia 8 para o dia 9 de janeiro, onde ele já disse quais eram os crimes atribuídos àquelas pessoas. O ministro Alexandre de Moraes confessou em entrevista publicada, salvo engano, 6 ou 7 de janeiro, que ele conversou com o presidente da República, ele estava em Portugal, conversou com o presidente da República e disse: olha, institucionalmente isso é com a presidente Rosa Weber, mas no processo eu sou o cara, sou eu que tomo conta de tudo. Em seguida, ele disse que conversou com o advogado-geral da União, o Messias aqui citado pelo doutor Ezequiel. Como que um juiz conversa com o interessado, com a parte interessada, com o advogado que vai fazer o pedido, e esse juiz tem a coragem de ser o julgador da causa? Isso é surreal. A doutora Geusa falou aqui, olha, eu não aprendi, olha, tudo que nós aprendemos e aplicamos o direito ao longo dos anos, foi colocado e tem sido colocado por terra pelo Supremo Tribunal Federal, e aí sim, não é só o ministro Alexandre de Moraes, são os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senhores ministros do Tribunal Federal. Então, Coronel Meira, essa audiência tem que ter consequência. E a consequência é que o parlamento brasileiro caminhe para aprovar esse projeto de anistia, que deveria ser a absolvição. O que mais tem de urgente nessa casa para fazer do que esse projeto que mais de 2.000 pessoas processadas, presas fisicamente, presa com tornozeleira eletrônica, porque não se engane, quem está com tornozeleira eletrônica está preso. Você não pode sair determinado raio de tantos metros. Pessoas estão presas mortas. A Clesão, a responsabilidade pela morte de Clesão é do ministro Alexandre de Moraes. O sangue de Clesão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu já disse isso e repito, tenho medo algum de falar isso. Mas o que é que nós estamos vendo? Esta casa dando preferência
a projetos que vão taxar ou não, redes sociais, mídias, não é? O que é que nós temos mais urgente do que ver pessoas inocentes presas, sendo mortas? Não há nada mais urgente do que isso. Então, deputado Meira, eu quero receber do senhor, quero deixar para o senhor o meu agradecimento por essa audiência. Dizer que o fator de desagregação no nosso país, o fator de instabilidade no nosso país, é o Supremo Tribunal Federal, com as suas decisões e com as suas manifestações públicas. Os ministros falam e falam demais, falam sobre política, falam sobre tudo. E aqui na Constituição, deputado Meira, fica a proposta, deputado Caveira, que está aqui, deputado João da Federal, deputado Farru, aqui no artigo 95, Sargento Gonçalves, meu amigo, irmão em Cristo, perdão não ter citado, obrigado. Aqui no artigo 95 da Constituição está dito, parágrafo 1º, ao juiz é vedado, tem uma série de comportamentos que é vedado, quer dizer, proibido ao juiz. Acrescente, faça uma emenda constitucional, colocando ao juiz é vedado, sob pena de perda do cargo, e acrescentem o inciso 6º, falar em redes sociais. Porque essas falas dos senhores ministros em redes sociais são fatores de desagregação para o nosso país. Como nós podemos admitir que um juiz que vai julgar determinado caso já faça manifestação? Como podemos admitir que o ministro Gilmar Mendes já falou várias vezes, olha, está tudo se encaminhando aqui, porque Bolsonaro? Como essa farsa de golpe de 8 de janeiro, essa farsa de minuta de golpe de 8 de janeiro, como que os ministros adiantam os seus posicionamentos se eles são julgadores finais? Deveriam ter um freio, deveriam ter um controle, mas o senhor senador Rodrigo Pacheco, ele é cúmplice de tudo isso, ele é conivente com tudo que está acontecendo, passará como nada para a história, passará como zero para a história por a sua conivência, pela sua parceria com o arbítrio. Para finalizar, eu queria dizer, doutor Paulo, que eu estava lhe procurando. Foi Deus que lhe colocou hoje aqui, porque eu queria lhe encontrar para ver como eu vou visitar Daniel Silveira, parlamentar com quem eu tinha interlocução aqui nesta casa. Eu quero ir visitar Daniel Silveira preso. Talvez não deixe lá. Então peço que o senhor me subestabeleça a procuração para eu ser advogado nos autos, para eu ter direito de ir lá conversar com Daniel Silveira e dizer que ele não está só, que ele é um símbolo do arbítrio que está acontecendo no nosso país. Que esta casa foi covarde, sim, e foi mais uma vez covarde agora quando da questão do deputado Brazão. E não importa o crime que a ele está sendo atribuído, mas a Constituição diz, no artigo 53, que só pode ser preso em flagrante delito. E um crime que aconteceu, não importa a sua gravidade, há mais de 6 anos, jamais poderia ser um flagrante delito. Então, eu quero dizer aos senhores, as famílias do 8 de janeiro, conversei com o doutor Ezequiel, com a doutora Caroline e com a doutora Gabriela, que está nos Estados Unidos. Fizemos uma videoconferência ontem. E nós vamos trabalhar num procedimento para colocar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por a sua confissão de que orientou a parte antes de receber o pedido para decidir sobre a prisão de todos, para levar a anulação de todos os processos. Levar a anulação de todos os processos. Se não for aqui nesta corte, será em cortes internacionais. E finalmente, mesmo agora, ontem ao quase meia-noite, eu fiz oração agradecendo a Deus estava chegando, dando a meia-noite, terminando os meus 68 anos, iniciando a etapa dos 69, não é? Mas com o mesmo vigor de sempre, com a mesma disposição de sempre, com valores inegociáveis. Nossos valores são inegociáveis, não importa ter 16 anos ou ter 69 anos. E eu pedi a Deus e agradeci sobre a minha família, aquelas coisas normais que nós falamos com Deus,
E eu fiz um pedido egoísta. Eu falei, olha, Deus, amanhã, ontem e hoje de manhã também é meu aniversário, me dê um presente. Vocês sabem que eu sou advogado do Felipe Garcia Martins Pereira, um preso político, que está preso sobre a suspeita de ter saído do país quando ele foi preso no local, no endereço dado no país. Esse é o motivo da sua prisão, suspeita de ter saído do país. Eu pedi esse presente a Deus, mas ele não me deu. Antes de eu vir para cá, passei no Supremo Tribunal Federal e fui intimado, a decisão está ali guardada. Cadê meu assessor ali? Pelo amor de Deus, guarda essa decisão aí, que não pode ser revelada. Mas, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão de Felipe Martins. Isso é de um arbítrio, é de uma truculência inominável. Isso é de uma truculência abominável. Como você pede a prisão de alguém por suspeita de ter saído do país? E se tivesse saído, qual seria o crime? Ele não está aqui no país por uma suspeita. Depois tem a dúvida se foi ou não, e na dúvida mantém a prisão. Já apresentamos os documentos de que ele não saiu do país. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes mantém Felipe Martins preso. Ministro Alexandre de Moraes, Felipe Martins é mais um preso político nas suas mãos. Mas ele não vai morrer na prisão como morreu o Clesão, porque ele está tranquilo, ele está em paz, porque quem não deve, não teme. E Felipe Martins, eu digo aqui de público, pode fazer a pressão que for, ele não será um delator, ele não será um traidor, porque só delata quem tem o que delatar, e ele não tem nada para delatar contra ninguém. Os senhores não vão colocar, fala aqui como advogado, com a imunidade do artigo 133 da Constituição. Os senhores não vão levá-lo à exaustão, para, como fizeram com o cartão de vacina, prender o coronel Cid, torturaram psicologicamente para aquele homem, um militar brilhante, chegar ao ponto de delatar coisas que não sabia, e hoje ser taxado pelos próprios companheiros, além de ter perdido a carreira, ser taxado como um covarde. O senhor que é um coronel da Polícia Militar, aqui temos mais um militar, temos delegados de polícia, e a pior conduta de uma pessoa é ser um traidor, não importa em qual instância, não importa em qual matéria. Anima vocês brasileiros, anima vocês presos, amigos e parentes e advogados do 8 de janeiro. Esta luta não é, deputado Edmauro, não é uma luta em vão. Gilvan, essa luta não é em vão. Pastor Dinho, essa luta não é em vão. Nós vamos vencer. Nós estamos livres. Eles já estão presos, porque agora só andam às nossas custas em jatos, em aviões da FAB, porque não podem entrar em um avião de carreira. O custo está sobre nós. O tanto de seguranças que tem agora para esses ministros. Quantas vezes encontrei em bibliotecas de Brasília, Coronel Meira, ministros ali batendo um papo, como vai, senhor ministro? Sou juiz aqui, juiz de primeira instância, conversando normalmente. E hoje, esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça. Por questão de justiça. Sem medo. A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Esse senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. E eu animo os senhores, e os seus cúmplices também. Eu tenho que animar os senhores. A união. Vamos deixar as pequenas diferenças de lado. Se nós temos o mesmo objetivo, se nós temos 80%, deputado Gilvan, de coincidência nos nossos objetivos, vamos deixar de lado os 20% de diferença. Vamos nos unir na mesma causa. E vamos resistir. Isso daqui
é uma resistência com ação concreta. Isso aqui é uma ação concreta que nós estamos fazendo em prol do nosso país, em prol da liberdade do nosso país, em prol da liberdade, até mesmo daqueles, como foi dito aqui pelo deputado de Pernambuco, deputado estadual, em prol até mesmo daqueles que pensam totalmente contrário a todos nós. Então, povo brasileiro, eu quero pedir a Deus hoje, nesse dia do meu aniversário, que completa 69 anos. Estou aposentado, poderia estar tranquilamente ali em Caldas Novas, na água quente. Mas estou aqui para dizer, estou ombreado, Coronel Meira, qualquer ação dessa casa que entender que eu possa contribuir, é só me chamar que eu estarei à disposição desta casa, dos senhores parlamentares e à disposição do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bom, professor. Obrigado. Ao professor. Parabéns, senador Girão. Com a palavra, Ezequiel Souza Silveira, advogado da Associação dos Familiares de Vítimas do dia 8. Oi. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, que está conduzindo essa comissão hoje, e autor do requerimento, deputado Coronel Meira, que nos possibilita estar aqui hoje. Isso aqui é muito importante. Cumprimento aos familiares, aos colegas advogados, aos demais convidados, profissionais da casa e de imprensa. Parabenizo o doutor Sebastião pelo aniversário. Para que fique registrado, eu faço essa manifestação embasada no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Então, como advogado de dezenas de réus do 8 de janeiro e advogado da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, faço essa minha manifestação de cunho estritamente profissional. Presidente, eu gostaria de iniciar lendo um trecho do discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, doutor Ulisses Guimarães, proferido no dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a nossa Constituição Federal. Ele diz assim: democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e privilégios. Mais adiante ele diz: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério. Parece muito atual, não é? Se o doutor Ulisses Guimarães fosse vivo, ele estaria envergonhado de ver o que se tornou a nossa nação. Porque o príncipe Alexandre de Moraes, o príncipe maquiavélico Alexandre de Moraes e seus comparsas na Suprema Corte estão fazendo tudo aquilo que os constituintes lutaram para evitar e que o doutor Ulisses explanou no seu discurso: o tratamento desigual. Para uns, recursos infinitos, devido processo legal, julgamento presencial no plenário da Corte. Para os nossos clientes, audiências conjuntas, julgamentos em lote, no plenário virtual, decisões copia e cola, multa por excesso de recursos. E por aí vai. E por descumprirem a Constituição, afrontarem a Constituição e traírem a Constituição, a alcunha que o doutor Ulisses deu a estas pessoas e o que eu incorporo no meu discurso é de traidores da pátria. Nesse momento, senhor presidente, eu quero nomear alguns desses traidores, para que fique registrado nos anais dessa casa e que a posteridade destas pessoas e da nossa nação possam saber quem foram estes que traíram a sua pátria. Da mesma forma como todos hoje nós sabemos quem é Joaquim Silvério dos Reis. Eu peço desculpa ao deputado Rodrigo Valadares, porque é necessário diálogo para que a gente aprove a anistia.
E a partir de amanhã eu estou disposto a dialogar, mas hoje eu vou falar. Eu vou dizer quem são os traidores da pátria. Por rasgar a Constituição, que é o que o ministro Alexandre de Moraes faz todo dia, trancar as portas do parlamento, que é o que ele faz quando ele vem para cá, ficar vagueando nesses corredores para aprovar projeto de lei que ele tem interesse, garrotear a liberdade, que ele faz, né, quando derruba as redes sociais, censura parlamentar, que foi essa cena ridícula que a gente acabou de ver aqui, não pelos personagens, mas pela situação, por mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério, como ele fez com o Clezão. Só que ele deu muito azar, porque mártires são pessoas que vivem muito tempo. E nós não vamos esquecer do Clezão jamais. Se estivesse vivo, o doutor Ulisses Guimarães com certeza diria que o ministro Alexandre de Moraes é o maior traidor da pátria dos nossos dias. E eu concordo com ele. Mas não é só ele, já foi falado aqui. Ele tem seus cúmplices. Que essa situação só está do jeito que está hoje porque existem cúmplices. E eu vou nominar os demais ministros da Suprema Corte, porque convalidam várias, se não todas as decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, que deveria estar sendo julgado pelo 8 de janeiro e não julgando as pessoas. Ministro Ricardo Lewandowski, que saiu do STF e foi para o Palácio da Justiça continuar desgraçando o Brasil. A ministra Rosa Weber, que já se aposentou, mas deixou a sua parcela de contribuição na destruição do Estado de Direito no Brasil. Mas especialmente eu queria nominar aqui, infelizmente, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Que vergonha. Sabe qual é a maior vergonha? Sabe qual é a maior vergonha para esses dois? É que semana passada nós estivemos em uma audiência no Congresso americano denunciando os abusos que estão acontecendo no Brasil. E tinha um sujeito lá, um outro traidor da pátria, que contou um monte de mentiras sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele citou o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques como exemplo de que está tudo bem. Por quê? Porque ele falou assim, até os ministros do STF, indicados pelo Bolsonaro, estão votando junto com Alexandre de Moraes. E o pior é que ele falou a verdade. Por exemplo, no dia 9 de janeiro, o dia da vergonha, aquelas pessoas foram presas por decisão unânime do Supremo. Ou seja, ministro Nunes Marques e ministro André Mendonça são cúmplices, votaram juntos pela prisão dessas pessoas. Eu teria vergonha, mas se é assim que vocês querem passar para a história, paciência. Mas quero citar também aqui os juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que ele não dá conta de fazer todas as audiências, mas ele tem os juízes auxiliares que fazem o trabalho sujo para ele. Doutor Marco Antônio Martins Vargas, doutor Rodrigo Pessoa, doutora Larissa Almeida Nascimento, doutor Leonardo Araújo de Miranda, doutor Ayrton Vieira, que torcia as testemunhas assim, os policiais do DF na audiência, até eles falarem o que eles queriam que dissessem. Não o promotor, presidente. Induzia as testemunhas igual o juiz que estava presidindo a audiência induzia. Essas pessoas cometeram um crime de abuso de autoridade. As pessoas diziam que não queriam, que eu vou exercer meu direito a ficar em silêncio. Aí eles iam lá, mas o Bolsonaro mandou, e se ele não tivesse falado? E não sei o quê. Isso é crime de abuso de autoridade, está lá na lei. Entrou essa semana o doutor Paulo Antônio Canali Campanella. Ainda não fiz audiência com ele, então ainda não sei. Vamos esperar, né? E essas pessoas, eles recebem dinheiro público para auxiliar o ministro Alexandre de Moraes a descumprir a lei. Porque se eu sou juiz, um desembargador, e me mandam fazer uma audiência, onde eu só vou ouvir as testemunhas da acusação, e me nego a intimar as testemunhas de defesa, eu me recuso. Mas não dá, né? O salário é muito bom. Melhor condenar gente inocente. Os juízes de graus inferiores que fizeram as audiências de custódia estudaram tanto para se submeter, por exemplo, a fazer a audiência de custódia sem os autos de prisão em flagrante. Cadê os autos, juiz? Ah, não tem. Vergonha. Cadê o documento? Não tem. Então decida aí, é ilegal a prisão, não tem documento, é ilegal a prisão. Libera meu cliente. Não posso. Tem que mandar para o ministro, se ele quiser, ele libera. Deputado Arthur Lira. Homens frouxos.
Segundo a jornalista Miriam Leitão, ele estava presente na reunião em que a ministra Rosa Weber determinou no dedaço a relatoria dos casos do 8 de janeiro para Alexandre de Moraes. E o que o Lira fez? Nada. Qualquer pessoa sabe que a distribuição, o sorteio dos processos é fundamental para obedecer o princípio do juiz natural. Mas o presidente da Câmara dos Deputados não sabe. Não sabe. Ficou lá e deixou o negócio falar frouxo. E agora está aí, fazendo esse monte de barbaridade que o senador acabou de falar. Um monte de leis, possibilidade de abertura de CPI do abuso de autoridade, e ele nada faz. Senador Rodrigo Pacheco, omisso, traidor da pátria. Sentado em cima de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, enquanto há pessoas morrendo. O presidente do Senado Federal da história do Brasil. Lula e todo o seu governo, traidores da pátria, cúmplices de Alexandre de Moraes. Senhor Jorge Messias, advogado-geral da União, e senador Randolfo Rodrigues, traidores da pátria, sem ter competência legal para isso, pediram a prisão das pessoas no dia 9 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes aceitou. O ministro Alexandre, ele se nega a intimar esses dois para serem testemunhas de defesa nos processos que eu sou advogado. Aí o que eu fiz? Eu intimei os dois. Fui lá e mandei documento para o Senado, mandei documento lá para a AGU, chamando eles para participarem das audiências. Vai ser dia 21. Dia 21 de maio vai ser as audiências. Vamos ver se vocês vão aparecer. Porque para prender idoso, pedir prisão de idoso, de criança, de pessoa doente na porta de quartel, vocês são monstros. Vamos ver se vocês têm coragem de depor na justiça. A PGR. Doutor Carlos Frederico, estou encerrando. Doutor Carlos Frederico e doutor Paulo Gonet transformaram a Procuradoria-Geral da República em puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho um cliente que está preso. Ele foi preso no 9 de janeiro, foi liberado, voltou para casa, precisava trabalhar, trabalha na roça, saiu para trabalhar, foi preso por estar trabalhando. Estava cumprindo todas as outras medidas, mas essa não. Aí foi preso. Nós fizemos um pedido de liberdade. Veio a manifestação da PGR, doutor Paulo Gonet. Bom, se ele assinar o acordo, a gente manifesta favorável. Como ele não quis assinar o acordo, deixa ele preso aí mais uns dias. Isso é tortura! Estão mantendo uma pessoa presa para assinar um acordo para que ele confesse crimes que ele não cometeu. É isso que se tornou a nossa PGR. Traidores da pátria. Tem mais gente aqui, mas eu vou adiantar para finalizar. Os policiais militares da PM do DF, que juntamente com o Exército e a Polícia Federal, fizeram aquela palhaçada, qual é a palavra lá, doutor Caio, você usa lá? A perfídia, para prender essas pessoas. Aí eu perguntei na audiência, coronel, o senhor sabe que a pessoa no Brasil só pode ser presa ou em flagrante delito ou por decisão judicial. O senhor tinha decisão judicial para prender essas pessoas? Não. Tinha alguém cometendo crime lá? Não. Ué? Não, mas não foi bem uma prisão. Então quer dizer que se alguém quisesse sair de lá, estava liberado? Não, eu ia prender. Ué? Andrei Augusto Passos Rodrigues. Do Exército, né? Marco Edson Gonçalves Dias e Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Esse aqui ainda ficou achando graça do pessoal depois que prendeu lá. Andrei Augusto Passos Rodrigues e agentes da Polícia Federal, que encarceraram milhares de pessoas, idosos, crianças, pessoas com comorbidades naquele galpão da PF. Ninguém me contou, eu vi, eu estava lá, eu passei a noite lá com essas pessoas. Foi um cliente meu que não aguentou a pressão física e psicológica e cortou os pulsos dentro da academia da Polícia Federal. Ricardo Garcia Capelli, a imprensa, a Rede Globo, com aquela porcaria daquele documentário de democracia inabalada. O UOL, Estadão, Folha, agora vem fazer editorial dizendo que estão indignados com os abusos do Alexandre de Moraes. Vocês são cúmplices, traidores da pátria. Os juristas, cadê os garantistas, defensores do devido processo legal? A OAB. Não esqueci de vocês, não. Essa semana eu protocolei mais uma denúncia na OAB. Moraes não quer intimar as testemunhas de defesa. Só quer ouvir as testemunhas de acusação. Não quer intimar as testemunhas de defesa. Eu avisei a OAB, comuniquei novamente. Vocês vão fazer alguma coisa ou vão pedir para me incluir em algum inquérito do Alexandre de Moraes, igual vocês fizeram com o pessoal da UACB? Estou esperando. Deixa eu falar uma coisa para finalizar. A história não vai esquecer de vocês.
E nós vamos ficar aqui lembrando quem vocês são e o que vocês fizeram, até que vocês sejam responsabilizados por traírem a pátria. E eu finalizo com as palavras do doutor Ulisses Guimarães, que nesse mesmo discurso que eu li no início, ele diz: a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Alexandre de Moraes e seus cúmplices podem rasgá-la, humilhá-la, vilipendiá-la, mas ela, com todos os seus defeitos, vai persistir e a democracia vai prevalecer, porque nós nunca vamos desistir dessas pessoas e nós nunca vamos desistir do Brasil. Obrigado.